meu querido irmão Pitoli, Borgo, todos vocês que fazem parte da Auriverde, quem está nos ouvindo um pouco aflito com a situação do Brasil, né? Nós estamos realmente chegando na hora derradeira, né? Não tem mais o que fazer, ou a gente faz esse impeachment, ou restabelece a justiça no país, cessando os abusos também de direitos humanos, de perseguição de direitos humanos, com anistia, ou é melhor fechar o Congresso Nacional. Então nós tivemos uma reunião hoje muito cedo com a oposição, vamos colocar algumas estratégias até um pouco mais, vamos dizer assim, contundentes, que a gente nunca tinha feito, né? Não posso adiantar para vocês, mas o que eu posso dizer é que nós não vamos abrir mão. O brasileiro pode ter convicção de que enquanto não sair, são 3 pontos, o impeachment do ministro Moraes, que o brasileiro foi magnificamente para as ruas, né? E a gente chegou aqui energizado e ecoou aqui dentro, deixou muito senador de orelha em pé, né? Essa manifestação linda que os brasileiros fizeram em todo o território nacional, algo que eu sempre defendi. Também a anistia, né? Que aí é com o Hugo Mota, mas se o Hugo Mota ficar lá empurrando com a barriga, nós vamos agilizar pelo Senado. E o fim do foro privilegiado, que a boa notícia qual é? Que você sabe que é um instrumento de chantagem. Hoje funciona como o foro, prerrogativa para políticos especial, é algo que é uma chantagem, né, para que não um poder não investigue um outro, por exemplo. Então, já foi aprovado no Senado Federal. Olha a boa notícia, isso já está aprovado no Senado Federal, está na mesa do presidente Hugo Mota, e nós vamos para cima, deputados e senadores hoje, dos 2 presidentes, né, depois desse recesso absurdo, né, que a gente, inclusive o PL e o Novo, lá no dia 10 de julho, na hora do tarifaço, a gente pediu a suspensão para o Davi Alcolumbre, ele fez ouvido de mercador, mas hoje não tem como. Voltou ontem o Senado, hoje nós teremos sessões de votações e nós vamos partir realmente para o tudo ou nada, porque não tem mais condições, com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, de desmoralizar os brasileiros. E aí você pega símbolos, né? Você pega o símbolo do senador Marcos Duval, sem poder ver a família, com tornozeleira eletrônica, com multa milionária. Não tem processo, não tem nenhum tipo de denúncia, não tem nenhum tipo de condenação. Isso é para chegar e dizer, o Senado não vale nada, né? Então o ministro Moraes vai ter que respeitar aqui essa casa e nós vamos por tudo ou nada, pode ter certeza disso, no limite das nossas forças. Em pegar o presidente Bolsonaro e fazer da mesma forma, totalmente arbitrário, isso tudo por causa, para uma cortina de fumaça, no meu modo de entender, com relação aos vazamentos seríssimos, gravíssimos, que nós tivemos ontem do Tribunal Secreto dele, né, com a equipe dele, indo fazer varredura com as pessoas presas, né, um juiz totalmente parcial, trabalhando como Ministério Público. E o detalhe, o Ministério Público pedindo para liberar as pessoas, para soltar, e ele indo buscar de 2018 postagens com bandeira de Brasil para dizer que essas pessoas tinham que ficar presas. Isso é uma insanidade. Eles perderam completamente a noção do que estão fazendo. E pode ter certeza, Pitoli, que hoje nós teremos novidades e não vamos arredar o pé. Não vamos arredar o pé até que se estabeleça esses 3 itens. Vamos repetir. Impeachment de Alexandre de Moraes, anistia ampla, geral e irrestrita, imediata para os presos políticos, e também o fim do foro privilegiado para acabar com essa palhaçada de senadores importantes. Você vê senadores aí que se dizem estar junto com a direita, até hoje não assinaram. Líder, presidente de partido, não assinaram isso. Então isso mostra realmente algo muito estranho nos bastidores do poder, mas é bom que a população tome ciência disso. E faltam 4 assinaturas, tem outros que já assinaram. Eu acho que daqui para amanhã a gente consegue 41, aí não tem desculpa mesmo
nós vamos conseguir. A pressão está aumentando, Pitoli. Girão Borgo por aqui tem uma questão para você. Girão, senador, bom dia, prazer falar com o senhor. Prazer imenso, o senhor é um grande guerreiro. Senador, eu falei com o Magno Malta, senador Magno Malta, não adianta, nós vamos pra rua, nós vamos fazer oração, nós vamos fazer vídeos, nós vamos fazer manifestações. Ocorre que se o Hugo Mota, se ele não pautar o projeto, o processo de anistia, né, ou o Alcolumbre, e se o Alcolumbre não pautar o processo de impeachment, nós não teremos algo concreto. Então, sendo pragmático, ontem até mandei uma mensagem, o senhor me respondeu, eu agradeço, mas não seria o momento da gente, tem que ser provocado por partido político, né? Mas não seria o momento de algum partido, e aqui eu faço um apelo, porque eu também sou filiado, sou vereador do Novo, não seria o momento de um partido político, e o Novo aqui, que eu faço essa sugestão, de propor um processo de cassação do mandato do Davi Alcolumbre, e também na Câmara, né, aí com o Marcel Van Hatten, de cassação do mandato do Hugo Mota, porque se eles estão segurando, depende deles. Não tem processo de impeachment se o Davi Alcolumbre pautar, se ele não pautar esse processo. Já que ele não pauta, está sendo omisso, está jogando junto com essas pessoas sancionadas pelo governo americano como infratores dos direitos humanos. Se eles estão juntos, não é o momento de pedir o impeachment do Davi Alcolumbre, ele não vai poder segurar, porque ele é suspeito, ele acaba sendo, aliás, impedido, né, de analisar um projeto desse, teria que passar para o primeiro vice-presidente. Então não é o momento de ir para cima desses presidentes das casas, senador? Olha, Borgo, no mesmo momento porque a gente já tinha analisado isso há algum tempo, né? Não é de hoje. Você vê que eu fui até do Senado. Vamos primeiro lugar. Ele teve aí, e o Marcos Pontes teve 4 votos, eu tive 4 votos. Obviamente que eu votei em mim e o Marcos Pontes votou nele próprio. Então são 10 senadores que não votaram no Davi Alcolumbre, né? Esses a gente tem que ter uma cobrança maior, porque votaram nele, né? E a gente sabia que era uma tragédia anunciada. Agora, desde que ele assumiu, aliás, antes dele assumir, na época do Pacheco, eu já tinha feito essa consulta, se a gente podia fazer um impeachment no Pacheco. Internamente a gente estudou, mesmo sendo minoria aqui, número de senadores, uma coisa que ia ter um efeito de constrangimento, mas prático não teria, porque ele tem aos senadores na mão, né, a casa na mão, mas ontem eu conversei com você e mostrei exatamente que impeachment não é possível, mas através de uma ação de um partido político, a gente pode conseguir o afastamento se a maioria do Senado topar. Então, o que é que eu quero dizer para você? Já conversei com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, né, para a gente ter esse outro instrumento de pressão. Devo ter a resposta hoje do jurídico, para que a gente possa usar todas, repito, todas as estratégias. Não tem mais clima aqui no Senado Federal. Não existe mais clima de segurar com conversinha. O Brasil já mostrou, a população fez a parte dela e vai continuar fazendo, né? Com oração é importante. Você vê que a ajuda está vindo de fora. Você acha que é por quê? Tem trabalho de muita gente, inclusive de parlamentares que foram lá denunciar, dezenas deles, durante esse período. Agora, também mobilizações que o Brasil tem feito, né? A gente sabe que a ajuda está vindo de fora e Deus está agindo, né, com a interferência do alto nesse aspecto para que os Estados Unidos olhem pelo Brasil. É a maior democracia do mundo, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Não tenho a menor dúvida disso, e nós, senadores aqui, pelo menos senadores aguerridos, que está aumentando a cada dia o número agora nessa hora derradeira, nós vamos fazer o nosso trabalho para a gente conseguir essas 3 pautas. Repito, o impeachment do Alexandre de Moraes, anistia ampla, geral e restrita e o fim do foro privilegiado para que a gente acabe com essa chantagem nada republicana que existe no Brasil. Girão, obrigado por conversar.